que nos concede de estar presente aqui nessa noite. Quero externar a Deus a minha gratidão por poder compartilhar da palavra de Deus em mais um culto, em mais um trabalho glorificado, onde o nome do Senhor tem sido adorado, onde o Senhor tem feito grandes coisas. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está registrado no segundo livro dos Reis. Quando você procura o texto, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Enquanto você procura o texto, quero externar a Deus a minha gratidão ao anjo dessa igreja, pastor Valdir, um grande amigo. Que Deus continue abençoando a vida do Senhor. Louva a Deus pela vida do presbítero Diego, Deus te abençoe. Ao diácono Ronaldo, Deus te abençoe. Também prazer em rever, pastor Luiz, Deus abençoe. Pastora Cássia, casal tão querido, nós aprendemos a amar, respeitar. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Estou acompanhando um amigo, pastor Wellington Paz, meu sobrinho Pedro, enfim, todos os irmãos que Deus em Cristo abençoe. Lembrando aos irmãos que após o culto o pastor Wilson trouxe um material. Eu sempre digo que eu não vim aqui vender, não entenda aquilo como uma venda. As paçocas que eu trago, os livros, Deus passe ali e saia abençoado no nome de Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, eu quero ler 3 versículos com os irmãos. O verso primeiro está escrito assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Verso de número 2, ou versículo de número 2. Tropas saíram da Síria, da terra de Israel, levaram cativa uma menina. Diga comigo, uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Versículo 3. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Você pode dizer um amém por essa palavra? Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Estamos em uma campanha de salvação, e essa palavra ardeu ao meu coração. Eu preciso de toda a sua atenção ao texto em que ora lemos. Estamos diante de 2 nações. Quantas nações? 2. De um lado temos a nação de Israel, e do outro lado temos o reino da Síria. De um lado temos o povo de Deus, a nação escolhida pelo Senhor. Israel, que embora não estivesse vivendo de seus melhores dias nesse contexto, os judeus haviam se desviado dos caminhos e dos preceitos do Senhor. Os judeus haviam pego uma estrada a qual Deus havia advertido pela boca dos profetas que não era necessário. Deus está punindo a sua nação. Todas as vezes que Deus decidia punir o seu povo, Deus levantava os seus inimigos, os inimigos da nação, para punir os seus filhos. O contexto do livro de 2 Reis, capítulo de número 5, Israel não está vivendo de seus melhores momentos. Do outro lado, em contrapartida, temos o reino da Síria,
Vale lembrar que nesse contexto o reino da Síria é a maior nação, aonde contém o maior exército. O reino da Síria, nesse contexto, é a nação que comanda, que governa as outras nações ao seu redor. Todas as nações ao redor da Síria pagavam tributo a ela. O rei em exercício é o rei Ben-Hadad, e o comandante é um homem chamado Naamã. Estamos falando de um príncipe. Naamã, a história desse homem é conhecida por todos nós. Acredito que 99% da igreja já leram, ou se não leram, já ouviram a história deste homem, este príncipe, que a sua história tem feito com que muitas pessoas, levitas, fossem inspirados por Deus para compor canções acerca dessa linda história. Este homem de quem eu vos falo, ele é um grande príncipe no reino da Síria, porém ele foi afligido por uma lepra. Vale lembrar que a lepra era a pior doença daquela época. Segundo o livro de Levítico, capítulo 13 e 14, era a única enfermidade que não existia prescrição médica para o leproso. Quando eu olho para a história desse homem, percebemos que ele era comandante do rei Ben-Hadad. Esse homem, ele era ministro de guerra, homem corajoso, forte, guerreiro, famoso e sobretudo honrado. A honra de Naamã, a título de introdução, pode ser vista em 3 ângulos diferentes. O primeiro ângulo que podemos ver a honra de Naamã é a sua honra militar. Naamã era chefe das forças armadas da Síria. Ele era um herói nacional. Sua farda estava cheia de condecorações. Seu nome ocupava as manchetes dos jornais da Síria. Este homem era aplaudido nas praças. O segundo ângulo que podemos ver a honra de Naamã não é simplesmente a sua honra militar, mas também a sua honra política. Este homem de quem eu vos falo, ele ocupava o primeiro escalão do governo. Naamã era o braço direito do rei Ben-Hadad. Era reconhecidamente o homem de maior prestígio em sua nação, considerado o homem mais forte da Síria, um homem responsável pelas vitórias militares de seu país. O terceiro ângulo que podemos ver a honra de Naamã não é simplesmente a sua honra militar ou a sua honra política, mas também a sua honra popular. Este homem de quem eu vos falo, Naamã, era admirado pelo seu povo, aclamado pela sua nação. Naamã tinha total aprovação entre os súditos e entre os servos. Resumindo, todos homens amavam Naamã. Naamã era aplaudido no palácio e aplaudido nas praças na Síria. Todos os homens ricos, pobres, amavam Naamã. Por onde Naamã passava, o reino da Síria, ou seus súditos, ou seus servos, aclamava este homem, príncipe do reino da Síria. Só que olhando para a biografia deste homem, percebemos que este Naamã não conhecia o Senhor, mas Deus conhecia Naamã. Quando a gente lê o primeiro versículo do capítulo de número 5, percebemos que Naamã não venceu as guerras por causa da sua estratégia militar. Quando nós lemos o versículo de número 1, percebemos que Naamã não vencia as guerras porque era um grande líder ou porque tinha um grande exército. Não. Quando nós olhamos para o texto, está escrito, está inserido no versículo 1, que o Deus, a qual Naamã não conhecia, fazia com que ele vencesse as guerras. As guerras de Naamã foram vencidas porque o próprio Deus, o Deus dos hebreus, permitia Naamã vencer essas guerras. Naamã não conhecia o Senhor, mas o Senhor conhecia Naamã. Naamã não sabia quem era o Deus dos hebreus, mas o Deus dos hebreus sabia quem era Naamã. O tema desta campanha é sobre salvação, e eu quero falar
sobre um homem a qual Deus o cercou. Eu quero falar sobre um homem a qual Deus cumpriu os seus propósitos na vida dele. Deus estava cercando Naamã. Deus permitiu uma grande tragédia sobrevir a este grande homem. Deus permitiu uma lepra. A lepra era a pior tragédia que poderia acontecer dentro de uma casa, dentro de um lar, dentro de uma família. O que me chama a atenção ao ler a história de Naamã é que a história de Naamã não tornou-se conhecida. A história de Naamã não entrou nos registros sagrados por causa da sua lepra, por causa da sua tragédia. A história de Naamã entrou nos registros sagrados por causa da sua lepra. Eu vou melhorar. A história de Naamã não entrou nos registros sagrados por causa das suas vitórias, por causa das suas medalhas, por causa das suas condecorações. A história de Naamã entrou nos registros sagrados por causa da sua tragédia. Se fôssemos falar de homens guerreiros, existiu na história da humanidade homens mais poderosos do que Naamã. Existiu na história do Antigo Testamento homens mais valentes do que o próprio Naamã. Poderíamos citar aqui Alexandre o Grande, a qual um homem que com poucos anos conquistou todas as nações. Mas a história de Naamã não entrou nos registros sagrados por causa das suas guerras, mas sim por causa da sua tragédia. Eu vou melhorar para você entender. Eu vou melhorar para você dar um glória a Deus nessa noite. Deus é especialista em transformar tragédias em ponte para se chegar ao propósito que Ele determinou. Não, eu vou repetir. Deus é poderoso. Deus é especialista em transformar tragédias em ponte para se chegar ao propósito que Ele determinou. Para Naamã era tragédia, mas para Deus era uma ponte para se chegar ao propósito que Ele havia determinado. Eu vou chegar lá, eu vou melhorar. Deus é poderoso para transformar tragédias em cenário de oportunidade. Não, eu vou repetir. Deus é poderoso para transformar tragédias em cenário de oportunidade. Deus nessa noite vai pegar aquilo que você chama de tragédia para te colocar no lugar que Ele determinou. Talvez até agora você não entendeu o que aconteceu. Talvez até agora você não compreendeu o vento que soprou. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: descansa, eu sou poderoso para transformar tragédias em cenário de oportunidade. Levante uma mão para o céu se você pode. Segure uma mão ao céu se você pode. O Espírito Santo de Deus me conduziu a essa casa, nesse sermão expositivo, para gritar na alma de alguém aqui nessa noite. Deus vai transformar tragédias em cenário de oportunidade. Eu estou pregando para alguém aqui dentro dessa casa. Eu estou pregando para alguém aqui dentro dessa casa que você talvez esteja vivendo uma tragédia no teu relacionamento. Eu estou pregando para alguém aqui dentro dessa casa que talvez você esteja vivendo uma tragédia na tua família, uma tragédia no teu ministério, uma tragédia na vida dos teus filhos, uma tragédia na vida dos seus pais. Mas o céu está aberto aqui nessa casa. Deus marcou esse encontro contigo nessa noite. Deus está dizendo para você: pode ter sido tragédia, mas para Deus é um cenário de oportunidade. Não, eu vou melhorar. O diabo achou que tinha te vencido. O diabo achou que tinha vencido a tua casa, a tua família, o teu ministério. O diabo, quem sabe, disse: agora eu quero ver ela levantar. Agora eu quero ver ele levantar. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: essa tragédia é só uma ponte para que o meu nome seja
Naamã não conhecia o Deus dos hebreus, mas o Deus dos hebreus conhecia Naamã. Tem coisas que a gente não vai entender. Existem tragédias que nós não iremos compreender. Existem situações que o céu simplesmente se cala, que o céu simplesmente fica em silêncio. Por quantas vezes esse príncipe entrou dentro do seu quarto e gritou? Quantas vezes esse príncipe, no auge da sua carreira, no auge do sucesso, quantas vezes esse príncipe entrou dentro de um quarto, trancou a porta sozinho e gritou: Deus! Clamou pelos seus deuses. Existem tragédias, situações que o céu simplesmente se cala. Isso nos faz lembrar de um homem chamado Jó. Jó levanta 16 perguntas, há pelo menos 16 frases com a palavra por quê? E Deus não responde. Um homem íntegro, fiel a Deus, um homem que guardava a palavra. Jó era tão temente a Deus que Jó fazia sacrifícios pelos seus filhos, com medo deles terem pecado. Mas a tragédia um dia bateu na porta de Jó. Não estamos ilesos às situações mais adversas. O sol nasceu para todos, mas uma coisa é certa: Deus continua sentado no seu trono. Vou liberar. Deus continua sentado no seu trono. Ainda que você não entenda agora, Deus está preparando o cenário. Não, eu vou liberar. Deus está preparando o cenário, pastor Valdir. Deus está preparando o palco. Deus está preparando o cenário. Porque quando o milagre vir, quando Deus decidir responder, você vai perguntar: oh Deus, como o Senhor é grande. Eu vou liberar essa palavra. Levante a mão se você recebe. Não, melhor, levante as suas mãos se você pode. Deus está preparando o cenário. Deus está preparando o palco. No lugar onde jubilaram, no lugar onde o diabo armou a sepultura para a tua morte, Deus está preparando. Você não vai morrer príncipe. Você não vai morrer príncipe. A tua casa pertence a Deus. Eu vou liberar. A tua casa pertence a Deus. A tragédia é Deus preparando o cenário de um grande milagre. Se você pode, segura na mão de alguém que está do seu lado. Segura. Eu estou sentindo a minha carne arrepiar aqui nesse altar. Eu estou debaixo de uma autoridade de Deus aqui nessa noite. Deus está dizendo: descansa tua alma. Eu estou preparando o cenário da mão. Eu estou preparando o cenário da mão. Você não vai morrer. A tua casa não vai morrer. Recebe, abre a boca para dar glória. Versículo de número 1 termina falando do primeiro personagem chamado Naamã. Chamado o quê? Naamã.
versículo de número 2, o texto muda de personagem. O verso primeiro fala de um personagem chamado Naamã, enquanto o versículo de número 2 traz-nos o segundo personagem. O segundo personagem é uma. O segundo personagem é uma. Há pelo menos duas coisas somente que o texto deixa claro acerca dela. A primeira coisa que o texto deixa claro é que essa menina é uma israelita. Essa menina. A segunda coisa que o texto vai falar sobre ela é que ela era uma escrava só. O texto não traz o nome dela. Não sabemos de que tribo ela pertencia, de que parte de Israel ela era. A única coisa que sabemos é que ela era uma escrava. Em uma das incursões de Naamã, em uma das invasões de Naamã, Naamã decide trazer essa menina. Naamã arranca dos braços de seus pais e decide levar essa menina para a Síria. Percebe que essa menina não é uma escrava qualquer. Ela não é uma escrava que é levada para a Síria para ser vendida. Não. Ela não é uma escrava para ser levada à Síria para ser acorrentada. Não. Essa menina é levada para a Síria para morar dentro da casa do próprio Naamã. Essa menina, ela é literalmente escrava do homem que derrotou o seu país. Essa menina é escrava literalmente do homem que causou a ela tanto sofrimento. Essa menina é escrava do homem que a tirou de sua família. Essa menina é escrava do homem que arrancou a sua liberdade. Essa menina é escrava do homem que arrancou seus sonhos, os seus projetos. Naamã não perguntou para ela. Naamã simplesmente causa a essa menina grande dor, grande sofrimento. Imagine comigo uma menina que tinha sonhos, projetos, uma menina que havia traçado se casar, ter filhos, construir uma família, é rompido por um homem que causa a ela tanto sofrimento. E apesar de tanto sofrimento, Naamã decide aumentar o nível de sofrimento, colocando ela para conviver junto com ele, junto com a sua esposa. Imagine o sofrimento dessa menina. Você já parou para imaginar o sofrimento dela? Essa menina poderia ser uma menina cheia de mágoa. Essa menina poderia ter se mergulhado em suas mágoas. Vale lembrar que alguém já disse que a mágoa é o único veneno em que a pessoa toma querendo que a outra morra. Eu vou repetir. A mágoa é o único veneno em que a pessoa toma querendo que a outra morra. Essa menina poderia ser uma menina cheia de mágoa. Essa menina poderia ter dito: eu quero que você morra, Naamã. Essa menina, ao ver Naamã leproso, essa menina, ao perceber que Naamã está com lepra, ela poderia ter desejado a morte de Naamã. Essa menina poderia ter se mergulhado em suas depressões. Essa menina poderia ter desistido de viver. Essa menina tinha todos os motivos para desistir do seu Deus, do seu Senhor, do Deus dos exércitos. Mas não, essa menina, apesar de toda a circunstância, apesar de todos os problemas, apesar de todos os infortúnios que a vida causou, essa menina decide ser uma notícia de esperança. Não, eu vou melhorar. Essa menina decide ser um instrumento de cura. Essa menina decide ser um instrumento de milagre. Ela diz: eu não vou morrer desse jeito, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou retroceder.
Não, a dor conduziu essa menina a ser um instrumento de cura. Eu vou melhorar. A dor conduziu essa menina a ser um instrumento de milagre. A dor conduziu essa menina a ser um instrumento de esperança. A pergunta que não quer calar nessa noite é essa: para onde a dor tem te levado? Para onde a dor tem levado os seus pés? Para alguns, a dor tem feito ele desistir, a dor tem feito ela parar, mas essa menina não. A dor conduziu ela a ser um instrumento de esperança. Ela diz: eu não vou parar, eu não vou retroceder, ainda que eu esteja escrava, mas eu sou livre. Ainda que na mão e logo dentro da casa dele, mas tem um Deus que mora lá. Vou liberar essa palavra. Deus está dizendo para mim nessa noite: a dor não vai te parar, a dor não vai fazer você retroceder, a dor não vai fazer você voltar. Deus te levanta nessa noite. Deus está gritando na tua alma, está dizendo: levanta a cabeça, sacode a poeira, eu estou preparando-os. Recebe essa palavra, recebe essa palavra. Levanta a mão para cima para adorar Ele. Deixa eu ver quem tem adorar, deixa eu ver quem tem glória, deixa eu ver quem tem aleluia, deixa eu ver quem tem glória. A dor não vai calar a tua boca, a dor não vai calar o teu glória. Solta o grito de aleluia nessa noite e adora Ele, e exalte ao céu nessa noite. Oh, só quem veio adorar a Ele, só quem veio adorar a Ele, deixa eu ouvir o barulho de glória, deixa eu ouvir o barulho de glória. Quem tem glória, quem tem aleluia, quem tem glória, quem tem aleluia. Enquanto você dá glória, Deus está enviando o anjo. Eu estou sentindo a presença dele nessa tarde. Enquanto você dá glória, cadeias estão sendo quebradas. Enquanto você dá glória, Deus está dando um livramento. Para onde a dor tem conduzido os seus pés? Para onde a tragédia tem feito os seus pés caminhar? Dor todo mundo tem. A questão é para onde ela tem te levado. Para onde a tragédia tem te levado. Isso me faz lembrar do profeta Isaías. No dia da dor, no dia do luto, se houve um rei que Israel era apaixonado, era o rei Uzias. Uzias fez Israel crescer em todas as áreas. Só que um dia Uzias morre. Israel está de luto. O grito é de choro. Enquanto muitos foram se lamentar, se esconder, se afastar de Deus. Alguém pergunta para Isaías: Isaías, para onde você vai? Isaías diz: eu vou para a casa do Senhor. Não, eu vou melhorar. Isaías, o momento é de dor, de lágrima, de luto. Para onde você vai? Você vai se esconder? Não. Você vai desistir? Também não. Você vai retroceder? Imagina. Para onde vai? Eu vou para a casa do Senhor. Eu vou para a casa do Senhor, porque é na casa do Senhor que o céu se abre. É na casa do Senhor que as experiências acontecem. É
nesse ambiente que alguém entra triste e sai alegre. É só nesse ambiente que alguém entra depressivo e sai saltando, dando glória ao nome dele. É só nesse ambiente de culto que alguém entra quebrado, com vontade de desistir, com vontade de parar, com vontade de retroceder. Mas quando acaba o culto, você pergunta: e aí, vai parar por nada? E aí, vai desistir por nada? E aí, vai entregar credencial, vai nada? E aí, vai entregar o trabalho por nada? Porque eu sei que o Deus que tentou vive. Porque eu sou glória, oh glória. Porque eu sei que o Deus que tentou vive. E por fim se levantará sobre a terra. Só quem veio adorar o Cristo que vive. Só quem veio adorar o Cristo que está vivo. Só quem veio adorar o Cristo que está vivo. Não existe dia melhor, escute isso. Não existe dia melhor para Deus nos dar experiência como no dia da dor. Não existe dia melhor para Deus se revelar como no dia da dor. Há algo que essa semana me prendeu muito a atenção. Sobre o carvalho. Os estudiosos, eles contam quantos anos tem um carvalho pela quantidade de cicatrizes que ele tem em seu caule. E eles chegaram à conclusão que cada cicatriz do carvalho revela um inverno que ele passou. De forma que eles entendem que o carvalho sobreviveu aos infortúnios do inverno pelas cicatrizes que ele possui. Pastor, o que isso quer dizer? O que significa é que as suas cicatrizes, o que isso quer dizer é que as suas cicatrizes não são as suas vergonhas. As suas cicatrizes são as suas credenciais de alguém que atravessou o inverno e não desistiu. Não, eu vou liberar essa palavra. As suas cicatrizes são as suas credenciais de alguém que poderia ter desistido, mas não desistiu. De alguém que tinha todos os motivos para parar, mas não parou. Você desistiu continuar. Apesar das dores, apesar das cicatrizes, você ajuntou todos os cacos e diz: eu me recuso a parar, eu me recuso a entregar os pontos. Mas nessa noite Deus te trouxe nessa casa para te dizer: hoje é noite de cura, hoje é noite Espírito da morte está batendo em retirada da tua casa. Espírito da covardia está batendo em retirada da tua família. O teu casamento pertence a Deus. Os teus filhos pertencem a quem recebe esse pé, essa palavra. Deus está quebrando cadeias nessa hora. As suas cicatrizes são as suas credenciais de alguém que atravessou invernos e não desistiu. Glória a Deus. Essa menina tinha todos os motivos para desistir, mas não desistiu. Ela entendeu que o melhor é confiar nele. Essa menina passa uma informação. Um dia, a sua senhora chega em casa e ela diz: minha senhora, me permita dizer algo. Versículo de número 3.
Me permita dizer algo. O que? Há quem dera, se o meu Senhor estivesse na minha terra, há quem dera o meu Senhor estivesse na minha terra, ele seria curado. A informação dessa menina, escuta isso, a informação da menina sem nome muda definitivamente a vida de Naamã. Glória a Deus. Essa menina não tinha título, essa menina não tinha fama, essa menina não tinha renome, essa menina era uma menina neutra, só que ela se deixou ser usada por Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu vou melhorar. Essa menina não tinha renome, não tinha título, não tinha fama, porque para Deus não importa título, para Deus não importa fama, para Deus não importa renome, se você tem ou se você não tem, quantos seguidores tem ou quantos você não tem. Para Deus o que importa é alguém decidido ser usado por Ele. Eu vou liberar essa palavra sobre alguém dentro dessa casa. Deus está dizendo: talvez você não tem título, não tem fama, não tem prestígio, o seu nome não está no outdoor, mas é você que Deus quer usar. É você que Deus colocou uma notícia, Deus colocou uma mensagem no teu coração, e é por meio de você que Naamã vai encontrar o Cristo, é através de você que Naamã vai encontrar a salvação. Eu vou liberar essa palavra. Deus está dizendo: você não é qualquer uma, você não é qualquer um, você é portador do Evangelho, você é portador dessa palavra que está viva. Deus está dizendo: através de você eu vou alcançar a tua família, que eu vou alcançar os teus filhos, que eu vou alcançar os seus pais, que eu vou alcançar a tua casa. Deus está dizendo: é por meio de você, é por meio da sua vida. Você é o instrumento de Deus, você é portador de uma mensagem. Deus poderia ter levantado outros, mas Ele decidiu levantar uma menina que não tinha nome, não tinha fama, não tinha título, mas Deus decidiu usá-la. Glória a Deus. Deus poderia ter escolhido outros. Tinha pessoas com currículos melhor do que eu e melhor do que você, mas Ele diz: é você que eu quero. Aleluia. Tinha pessoas melhores, mas Ele decidiu: é você. Glória a Deus. Tinha pessoas com currículo melhores, mas Ele diz: é você que eu quero. Essa menina deixou ser usada por Deus. Para quê, pastor? Para um grande encontro que Deus teria com um príncipe chamado Naamã. Essa menina nos ensina uma lição. A lição que essa menina nos ensina é a se lembrar daquilo que Deus já fez. Aleluia, Jesus. Diga comigo: a se lembrar. Não, me ajude a pregar. A se lembrar, daquilo que Deus já fez. Sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente tem a mania de se esquecer daquilo que Deus já fez. É por isso que o gigante fica grande, é por isso que as muralhas ficam grandes, é por isso que o problema fica grande. Por quê, pastor? Porque a gente tem a mania de se esquecer daquilo que Deus já fez. Se você parar para pensar por alguns segundos, você lembrará de tantos livramentos que Deus já te deu, quantas guerras Deus já te fez vencer. Sabe qual é o problema? É que a gente é ingrato, a gente não lembra daquilo que Deus já fez.
Sabe qual foi a maior motivação de Davi para enfrentar o gigante? A se lembrar daquilo que Deus já fez. Saul disse: você vai descer, você só pode estar maluco. Você não é guerreiro. Você nunca manejou uma espada. Davi disse: é verdade. Mas como que é que você vai? É porque o mesmo Senhor que me livrou da boca do leão. Não, eu vou melhorar. O mesmo Senhor que me livrou da boca do leão, o mesmo Senhor que me livrou das garras do urso, me livrará desse incircunciso filisteu. Eu vou liberar essa palavra profética. Deus está dizendo: se eu te livrei, eu vou continuar te livrando. O mesmo Deus que te livrou da boca do leão te livrará desse incircunciso filisteu. Deus te livrará. Deus atravessará contigo. Deus caminhará contigo nesse deserto. O fogo não vai te queimar, as águas não vai te afogar, porque o Senhor segura na tua mão nessa noite. O Senhor está dizendo: não se esqueça das guerras que eu já fiz você vencer. Não esqueça do gigante que eu já derrubei por você. Não se esqueça das guerras que eu já fiz você vencer. Essa guerra é só mais uma. Esse gigante é só mais um. Esse gigante vai cair e o nome dele será glorificado. Só quem lembra das guerras, só quem lembra das guerras, Deus não vai te deixar. Se Deus não te deixou quando o leão avançou, Ele não te deixará agora. Se Deus não te abandonou quando o urso se levantou, Ele não vai te abandonar agora. Ele é o Deus que quebra cadeias, que corta laço. Só quem recebe essa palavra, só quem recebe essa palavra, jogue as mãos para o alto e dê glória ao nome do Cristo ressurreto. Não é muita gente para pouco glória, é muita gente para pouco aleluia. Eu ainda não estou ouvindo você na glória. Solta esse grito de glória. Vai cair demônio, vai cair demônio, mas a tua casa continua de pé, a tua família, olha lá, olha lá, olha lá. Ele está vivo, o meu Senhor está vivo. Ele é poderoso. Para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não se esqueça de quantas guerras Deus já fez você vencer. Não se esqueça de tantos livramentos que Deus já te deu. Naamã tirou tudo que aquela menina tinha, minha amiga missionária, mas não conseguiu arrancar dela a sua fé. Não, eu Naamã arrancou tudo que essa menina tinha, meu amigo, mas não conseguiu tirar dela a sua fé. Essa menina é uma gigante da fé. Essa menina está olhando para sua senhora e dizendo: minha senhora, me desculpa lhe dizer isso, aqui na Síria vocês têm ouro, vocês têm prata, vocês têm exército, todo mundo paga tributo para vocês, mas na minha terra não tem ouro, não tem prata, mas na minha terra tem profeta, na minha terra tem homem de Deus, na minha terra tem um Deus que não perdeu o controle, minha senhora. Eu estou escrava, mas eu sou livre. Eu sou escrava, mas eu sou livre. A minha terra, minha senhora, Deus ainda cura, Deus ainda levanta, Deus ainda restaura, Deus ainda pode
falar sobre as 3 coisas que Naamã perde quando chega em Samaria. Mas as horas já foram embora. Mas eu quero falar sobre uma coisa só que Naamã perde quando chega em Samaria. Sabe o que Naamã perdeu quando chegou em Samaria? A sua lepra. Aonde tem um profeta, a lepra não permanece. Termino. Naamã, mergulha 7 vezes. Tá bom. No 7º mergulho, quando Naamã sai das águas do Jordão, a sua pele está como a pele de uma criança. Escute isso. Quando Naamã sai do Jordão, a sua pele está limpa. Alguém olha para Naamã e diz: Naamã, vamos embora. Naamã diz: não. O príncipe que chegou em Samaria para ser curado de uma lepra, ele diz: não. Naamã, mas você não falou nada referente à sua cura. Não, eu quero falar com o profeta. Eu quero falar com o profeta. Percebe que Naamã não tem o desejo de voltar para sua casa imediatamente. Não. O Naamã que chegou bravo porque o profeta não recebeu, alguém disse: vamos embora. Naamã diz: não, eu preciso falar com o profeta. Olha a preocupação do príncipe quando ele chega até o profeta. Ele se ajoelha. Ele dá um grito dizendo: agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Não era para você ter dado um glória maior. Agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus igual em Israel. A minha terra tem ouro, tem prata, mas não tem profeta. Na minha terra tem ouro, tem prata, mas aqui em Israel é diferente. Aqui tem um Deus que restaura. Aqui tem um Deus que levanta. Coloca de pé para me terminar. Se coloca de pé para me terminar. Ô Eliseu, agora eu reconheço que Israel é diferente. O Eliseu está em silêncio. O Eliseu está quieto. Aí o Naamã diz assim: ô profeta, posso te pedir uma coisa? Eliseu diz: pode. O quê? Deixa eu levar 2 jumentas carregadas de terra daqui de Israel. Eliseu pergunta: para quê? Ele diz: porque quando eu chegar na minha terra, não adorarei mais o Deus da Síria, porque eu encontrei salvação em Israel. A Síria tem ouro, mas não tem salvação. A Síria tem prata, mas não tem salvação. A Síria te dá fama, mas não te dá um passaporte para entrar no céu. Mas Israel te dá um passaporte. Ele diz: eu quero levar a terra, porque isso é Síria. Eu adorarei somente a Ele. Eu levante as tuas mãos aos céus, levante as tuas mãos aos céus.
Pegue na mão de alguém que está do seu lado, pegue, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, reclamação é para candorebas. Há uma nuvem de glória que está tomando essa casa. Cadeias estão sendo quebradas nessa noite. O Espírito de Deus vai tomar pessoas aqui nessa casa. Raio Calachou é para canto remaraçaio. Eu convido você que é batizado no Espírito Santo. Eu convido você que é batizado no Espírito Santo. Abra sua boca em línguas estranhas. Abra sua boca em línguas estranhas. Deixa o Espírito te tocar aqui nessa. Seja agora. Vem derramar o teu Espírito, seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito, seja hoje, seja agora, e vem derramar a minha encontra-se afastado dos caminhos do Senhor. Deus marcou esse encontro contigo hoje. Pastor, eu estou afastada da igreja e eu quero retornar para Jesus nessa noite. Sai do teu lugar e vem aqui correndo que eu quero orar por você. Pastor, essa palavra falou comigo. Só que Deus só tem autonomia de trabalhar na sua vida se você der espaço. Se você abrir a porta do seu coração, Ele entra. Mas se você não abrir, Ele não vai entrar. Pastor, como que eu abro a porta do meu coração para que Cristo entre? É o reconhecendo como seu Salvador. E só existe uma maneira: confessando com a sua boca. Se você está afastado da igreja e você quer retornar para Jesus, sai correndo e vem aqui que eu quero orar por você. Há uma oportunidade de Deus nessa noite. Eu pergunto pela terceira vez. A decisão é sua. Se você quiser continuar apanhando de Satanás, é sua decisão. Está vindo uma alma para Jesus. Está vindo a primeira alma para Jesus. Se há uma segunda alma, sai correndo e vem aqui para orar. O Cristo tem poder para mudar a sua vida. A decisão é sua. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida. Eu pergunto pela última vez, porque meu tempo já foi embora. Se alguém, pastor, eu ainda não aceitei a Cristo como meu Salvador, mas eu quero aceitar a Cristo como meu único suficiente Salvador, sai do teu lugar e eu quero orar por você nessa noite. A igreja estende as mãos para o altar. A igreja estende as mãos para o altar. Deus que fez os céus e a terra. Deus, em nome de Jesus,
diante da sua palavra que foi pregada e não volta para ti vazia. O Senhor tem poder para mudar a história. O Senhor tem poder para curar, para salvar, para libertar. Deus, aqueça a vida deste homem. Diante dessa palavra que foi pregada, Senhor. Deus, muda a história deste homem. Muda a história desse homem, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, o diabo não tem mais autoridade contra a vida dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nossos irmãos ali de São Bernardo, amém, que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos orar a Deus agradecendo. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos por esse culto na Tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença no nosso meio. Senhor Deus, que essa presença continue em nossa vida, Senhor Deus, nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Lívia, tem a paçoca ali do Pastor Wilson, amém? Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Tudo posso, naquele que nos fortalece. Que é o Senhor de nossas vidas, Jesus Cristo. E Ele está voltando, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Com sua cabeça nas suas mãos, pelo amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com esta igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado, Pai, pode ser.